Há um doce espírito aqui, já posso sentir o seu poder, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce espírito aqui, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Deus, transformando corações. Sopra, Santo Espírito de Há um doce espírito aqui, já posso sentir o seu poder, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce espírito aqui, inundando meu viver, transformando corações. Há um doce espírito aqui. Sopra, Santo Espírito de Deus, tenha liberdade entre nós, inundando meu viver, transformando
Muito bem, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à nossa mensagem de hoje. E a nossa mensagem de hoje nós vamos continuar aquele assunto que está aqui no livro histórico de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13, tá? Nós estamos falando sobre a riqueza. Na verdade, quando falamos de riqueza, nós não podemos separar a riqueza do egoísmo, da ganância, da corrupção. E se você for reparar na Bíblia, se você for ler a Bíblia, principalmente as mensagens de Jesus de Nazaré e também dos seus apóstolos, você vai sempre observar Jesus e os apóstolos falando para se tomar muito cuidado com as riquezas e falando de uma forma muito forte com os ricos. Aliás, Jesus, certa ocasião, ele chegou a dizer assim: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Claro que o camelo passar no fundo de uma agulha, no buraco de uma agulha, existia uma porta muito pequena que se chamava agulha, e para o camelo passar, ele tinha que deixar toda a sua carga para poder passar, e às vezes também tinha até que, de alguma forma, se dobrar. O que Jesus estava querendo dizer com isso é que o reino de Deus é o reino do desapego. O reino do mundo é o reino do apego. O apego às coisas materiais. Você já reparou que existem pessoas que elas possuem tanto dinheiro, elas possuem mais tanto dinheiro, tantas casas, tantos terrenos, que mesmo se elas vivessem 200, 300 anos, elas não conseguiriam usufruir de tudo o que elas têm. Mas elas não abrem mão. Elas estão apegadas a isso. Porque, de uma certa forma, o dinheiro dá, a riqueza dá uma sensação de poder. E não apenas a sensação de poder. No mundo que nós vivemos, realmente, o dinheiro, as riquezas se tornam um poder. Tanto é verdade que dificilmente você vê um rico sendo condenado. Dificilmente você vê um rico indo para a prisão. É muito difícil. Se você for nos presídios, nas delegacias, o que você vê, a maioria são pessoas pobres. Normalmente você não vê ricos num presídio. Claro que existem exceções, mas na regra geral, os ricos não vão. Eles não vão presos. Porque você sabe, existe suborno, existem bons advogados que eles pagam, e recursos para cá, recursos para lá. E às vezes uma pessoa pobre, que às vezes até roubou uma carne, um leite, ou alguma coisa. Eu observo às vezes as notícias do Brasil, acompanho as notícias do Brasil, e esses dias eu estava acompanhando duas situações.
uma situação que foi julgada no Supremo Tribunal, né, de Justiça no Brasil, o Supremo. Ou seja, crimes de valores assim abaixo de 100 reais, pessoa que roubou às vezes um pão, um leite, uma coisa assim, e os juízes votando para que essas pessoas sejam presas e cumpram pena. Por outro lado, fizeram uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar uma fraude, um rombo que teve nas lojas americanas. O valor ninguém sabe, mas dizem aí 50 bilhões de reais. E existem 3 homens que são um dos 3 homens mais ricos do Brasil e que fazem parte dessa diretoria, né, E o que aconteceu? Não deu em nada. Não deu absolutamente nada. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Isso não é de hoje. Existe uma ou seja, existe algo que se chama criminalizar a pobreza. E eu vou explicar para você o que isso se refere. Mas nós estamos lendo Lucas capítulo 12, tá? Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Se você está aí com a sua Bíblia, quiser acompanhar, tá? Tá aí, a Marcela colocou aí, menina Marcela. Lucas capítulo 12. Então vamos ler. Eu já li uns versículos aqui, eu já li o versículo 13. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Falamos sobre isso ontem. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. A vida de um homem ou de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Ou seja, Jesus estava trazendo uma mensagem totalmente contrária à mensagem que os judeus estavam acostumados. Porque o que acontecia naquela época? Acontecia o seguinte: a pessoa que era pobre, a pessoa que nascesse pobre, ela era considerada uma pessoa que Deus não se importava com ela. Eu ouvi uma vez na internet um determinado pregador que chegou ao ponto de dizer o seguinte: você quer saber se uma pessoa é de Deus ou não? Basta saber se ela tem dinheiro. Se ela tem dinheiro, ela é de Deus. Se ela não tem, ela não é de Deus. Então isso já na época de Jesus existia isso. Os pobres eram rejeitados. Por isso que quando Jesus, os discípulos de João vão perguntar a Jesus se ele era o Cristo, uma das coisas que ele manda dizer para João é que aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. E hoje em dia não é diferente. Ser pobre hoje em dia é sinal de fraqueza.
Os ricos é que são os fortes. Ser pobre é sinal de fracasso, porque os ricos é que têm sucesso. Ser pobre é como ser um marginal. Normalmente, os pobres eles são marginalizados. Você vê que quando a polícia, por exemplo, ela entra num lugar, numa comunidade, num lugar que tem pobres, eles já entram atirando. Mas quando eles vão nos bairros ricos, não, eles batem continência para aquelas pessoas. E normalmente, meu irmão, minha irmã, vou dizer isso para você, às vezes por trás daquela riqueza, daquelas vestes, por trás de tudo isso, há corrupção, há roubo, há trapaça. E na maioria das pessoas que são pobres, o que você vai ver são mãos calejadas. São senhoras e senhores que acordam 4, 5 da manhã. Quando saem de casa, os seus filhos estão dormindo. Pegam um trem lotado, um ônibus lotado. Pegam tudo isso, chuva, para chegar no trabalho. E trabalham durante todo o dia, muitas vezes, no sol, e fazendo coisas que normalmente os ricos não fazem. E quando voltam para o trabalho, a mesma coisa. Condução cheia. Às vezes, eu lembro, não sei se hoje ainda é assim, eu lembro que na minha época, quando eu comecei a trabalhar jovem, eu levava minha marmita para a hora do almoço. E quando voltam para casa, à noite, às vezes chegam em casa, a mulher, o homem, ainda tem que os afazeres de casa. Não vêm, às vezes, os filhos, porque os filhos, às vezes, já estão dormindo. É uma vida de sacrifícios. É uma vida honesta para ganhar o pão e levar para dentro de casa. E muitas vezes essas pessoas, elas são marginalizadas, criminalizadas, porque são consideradas no meio, até mesmo no meio gospel, no meio evangélico, você é pobre porque você não tem fé. Você está nessa situação porque você não tem fé. Se você tivesse fé, você seria cabeça, você seria rico. Você tem que trabalhar mais e a pessoa às vezes se pergunta, mas o que eu tenho que fazer mais? Porque o dia tem 24 horas, ela perde 3 horas para chegar no trabalho, depois trabalha 10 horas por dia, depois ela tem mais 3 horas para chegar em casa, são 14 horas, lhe sobram 10 horas para fazer as suas coisas em casa, para depois cuidar dos filhos, para cuidar da roupa, para cuidar e para dormir e descansar. Claro que a sociedade muitas vezes não vê dessa forma, dessa maneira. Criminalizam essas pessoas, porque para a sociedade e para, assim, não generalizando, mas para aquela classe dominante, os pobres são preguiçosos. Os pobres, e para a classe, né, religiosa, são pessoas que não têm fé. Só que Jesus, ele vai dizer que a vida de um homem, e quando diz aqui homem, está se referindo também à mulher,
não se consiste nos bens que ele possui. Até porque, meu irmão e minha irmã, uma coisa é ser rico para o mundo, outra coisa é ser rico para com Deus. São coisas totalmente diferentes. O rico que conseguiu a sua riqueza através do trabalho de outras pessoas, explorando outras pessoas, tomando o que é ou que era de outras pessoas, escravizando outras pessoas. Essas pessoas, elas não são ricas para com Deus. Agora, aqueles pobres que através do seu trabalho, do seu suor, da sua luta, eles ganham um pão com dignidade, e mais, são esses que mais compartilham, são esses que mais ajudam, que mais usam de misericórdia, de compaixão. Você veja, meu irmão, minha irmã, que até mesmo quando acontece uma intempérie, quando acontece alguma coisa, por exemplo, no Brasil, agora lá no sul, no Rio Grande do Sul, passou lá um tufão, uma tempestade, um furacão, uma coisa assim, estava vendo nas notícias. Já morreram 21 pessoas, pessoas desabrigadas. Você vê que são os pobres que menos têm assistência, que mais sofrem mesmo nessas circunstâncias. Embora nessas circunstâncias, ricos também são atingidos. E existem pessoas que às vezes ainda vão dizer que há uma justiça social. Não existe. Ou que não querem que o Estado seja responsável por questões que afetam essas pessoas. Veja, meu irmão, minha irmã, que isso é um assunto muito sério, muito delicado. Mas Jesus vai dizer, cuidado, ele vai dizer, prestem atenção, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Aí Jesus vai contar uma parábola. Ele vai pegar uma parábola como exemplo. E eu gostaria de falar dessa parábola na próxima live. Amanhã eu vou falar dessa parábola. Veja, meu irmão, minha irmã, que nós que somos alcançados pela graça, a nossa visão é distinta. Nós começamos a olhar o mundo de uma outra forma, de uma outra maneira. Nós começamos a olhar com os olhos de Cristo. Nós começamos a olhar também para essa questão da justiça social. Vamos tratar mais desse assunto. Eu tenho aqui o José Newton, que é de Ilhéus, a Rosângela, boa noite, irmãos e irmãs, boa noite. A Maria vai dizer assim, essas pessoas são tão ricas que só têm dinheiro. E quando se diz, né, podre de rico, podre mesmo, às vezes podre no sentido do egoísmo, né? O irmão José Feitosa dizendo aqui, se 5% dos inscritos pudesse doar pelo menos R$1 no Superchat, ajudaria muito o canal a crescer, investir na qualidade do áudio e vídeo, porque essa programação não pode parar. E ele está dizendo aqui
Em lugar nenhum se ouve o que é pregado nesse canal. Muito bom. Obrigado, irmão José Feitosa. A Maria vai dizer também que eu não tenho tudo o que quero, mas quero tudo que tenho, a riqueza celestial. Né? Aliás, a Bíblia nos ensina uma coisa muito importante. Esses assuntos são importantes. Ela nos ensina a nos contentarmos, a vivermos contentes, tá? Menina Marcela vai dizer assim: no os hagáis tesouros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minam y hurtam, sino hace de tesouros em cielo. Ela está dizendo daquele versículo que Jesus diz: não acumuleis tesouro sobre a terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai tesouro nos céus. Então nós vamos tratar desses assuntos aqui durante alguns dias, tá bom? Inclusive, na nossa igreja em casa, no domingo, vamos continuar esse assunto. Você sabe que nós temos a igreja em casa aos domingos, às 10 horas da manhã, horário de Portugal, tá bom? Nós vamos agora, então, àquele momento de oração. Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. É algo maravilhoso poder falar com o Pai, poder adorá-lo, poder glorificá-lo. Vamos à oração. Ó Pai amado e querido, dono de todo ouro e de toda prata, dono de nossas vidas, Criador dos céus e da terra, Criador de todo o universo, seja o Senhor glorificado e exaltado. Sabe, Senhor, nós, quando lemos a Tua palavra, quando somos alcançados pela Tua graça, e o nosso entendimento se abre, passamos a entender que o reino de Deus é o reino do desapego. O desapego às coisas materiais, o desapego às coisas deste mundo, é o reino da partilha. Porque quando o ser humano ele não compartilha, quando o ser humano não dá, a vida não tem sentido.
Por isso o Senhor Jesus, quando esteve aqui neste mundo, no seu ministério terreno, o que ele mais fez foi servir. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Porque aí está o sentido da vida. É tão bom quando nós compartilhamos o pão, compartilhamos a tua palavra, compartilhamos o ouvir alguém que precisa ser ouvido, compartilhamos uma palavra com aqueles que necessitam de uma palavra, quando compartilhamos aquilo que o Senhor tem nos dado. E essa é uma regra que o Senhor já prefixou. Quando nós damos, nós recebemos. Quando nós semeamos, nós colhemos. Porque é uma lei que já está fixada pelo Senhor. Por isso, ó Pai, nós temos a certeza, a convicção que quanto mais o nosso coração for generoso, mais o Senhor também fará com que coisas boas aconteçam em nossas vidas. E agora, nesse instante, ó Pai, eu compartilho esta oração com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Eu compartilho esta oração e oro em favor de todas as pessoas. Todas, meu Pai. Eu coloco diante de Ti esta oração em favor da vida da Marcela, dos seus familiares, da vida dos irmãos que aqui estão, as irmãs, como o irmão José Feitosa, a Marilza Alexandre, a Maria, a Dalva, a Suzana, o José Nilton, por todos, meu Pai, pelos meus entes queridos, irmãs, tias, pelo meu filho Lucas. E eu peço que o Senhor traga para este canal, ou desperte isso dentro daqueles que estão neste canal, o desejo de ajudar, de compartilhar. Porque esta mensagem precisa chegar a outras pessoas. Precisamos, de alguma forma, de alguma maneira, avançar. Como disse o irmão José Feitosa, mais qualidade na imagem, no som, vídeos novos, estudos novos. Sim, porque eu sei que é isto que o Senhor deseja. Porém é necessário, ó Pai, que o Senhor atue, que o Senhor toque os corações, transforme os corações.
dando este entendimento. Olha, Pai, para aqueles que estão agora neste momento passando por necessidades, aqueles que estão em presídios, hospitais, aqueles que estão desabrigados, aqueles que estão sem forças, talvez desempregados, aqueles que saem para trabalhar todos os dias pela manhã, voltam à noite, de sol a sol, dá forças, dá saúde, dá sabedoria, encha de paz, de alegria, de força, meu Pai, e proteja e livra de todos os males. É o que eu te peço. E te agradeço de todo o coração. E todos os que creem, digam assim seja. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo, comunidade, igreja, em casa, entre em contato através do WhatsApp. Sinal de mais 351 912 590 270. Sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue lhe abençoando. Muito bem, nós chegamos então ao final do nosso programa, da nossa programação aqui. Então, fica aí, né, essa mensagem para você. Amanhã nós vamos continuar a mensagem, vamos continuar ali, falar sobre a parábola que Jesus falou do rico, né? E se você quiser nos dar o seu apoio, nos dar a sua ajuda através do Pix, está aí o Pix, basta você tirar um print da tela, ou então você anotar aí, olha, tá bom? Esse é o número, né? 00618889744. Aí você pode fazer um Pix, se você assim desejar, se você quiser nos apoiar, se você quiser nos ajudar. Fique à vontade, se sinta à vontade, tá bom? Eu agradeço a todos que contribuem, que ajudam, e aqueles também que não podem, que não têm condições de ajudar, eu agradeço da mesma forma, da mesma maneira, tá bom? Vamos ficando por aqui, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente. Abraço a todos.